Oi, tudo bem? Começa agora a nova temporada do Miscelânea. E nós já começamos com um tema que divide a opinião de pais e especialistas, a alimentação infantil. Existem famílias que estabelecem padrões bem rígidos na alimentação dos filhos e outras são mais liberais. Por isso estamos aqui para te ajudar a encontrar um equilíbrio. O Miscelânea está no ar. Bom, e para essa conversa nós temos aqui hoje a nutricionista Letícia Mello, seja muito bem-vinda, e a psicóloga Érica Nakashima. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês e eu vou começar a pergunta com a Letícia. Letícia, quando nasce um filho, a mãe vai lá, amamenta, cuida, depois começa a inserir os alimentos, as frutas, as verduras, tudo correto. Quando que começa a desandar? Então, depende muito da família, viu? Tem gente que já começa a desandar antes dos 4 meses, porque fica já aquele desespero na hora de a mãe voltar a trabalhar, né? E aí, às vezes, a introdução de alimentos acontece de forma precoce. Tem muitas pessoas que acabam, da família mesmo, e amigos que na intenção de ajudar e fala para a mãe dar isso, dar aquilo. E aí pode começar a já ter alguns problemas, principalmente com relação a alergias alimentares, né? Então tem mãe que, não sabe, vai dar ovo para criança com 6 meses, e daí tem outras que não, que vai dar com 12 meses, e vários outros tipos de alimento. Na verdade, a mãe, o ideal é começar a aprender sobre educação alimentar antes mesmo desse bebê nascer, né? No processo todo de gestação, e aí a gente já vai orientando passo a passo, porque são muitas e muitas informações. Mas para falar de introdução alimentar, é uma regra básica que a gente sempre quer conscientizar todo mundo, é que até o 6º mês o bebê ele só precisa de leite, né? Ele não precisa de chá, ele não precisa nem de água. Meu Deus, ele não precisa de água? Não, ele não precisa de água, porque o leite materno tem 87% de água, né? Então, algumas introduções precoces podem gerar alergia, porque o bebezinho ele nasce com o intestino prematuro. Isso é independente dele ter nascido na idade certa, né? Vamos dizer assim, é um intestino que ele, com o tempo que ele vai conseguir assimilar tudo, né? E consegue digerir todos os alimentos. Por isso que a gente não pode dar por exemplo, arroz para um bebê de 4 meses. Então, aí você falou aí de algumas interferências, né? É a avó, a mãe, é uma coisa que ela leu na internet, uma dica de uma amiga. Então, agora eu queria te colocar na conversa, né? Qual que é o peso de todas essas interferências, das opiniões? A mãe fica bastante confusa, né? Até como a Carol falou no começo. Às vezes os próprios profissionais divergem. O pediatra fala uma coisa, o nutricionista fala outra. Como lidar com tudo isso? Nossa, é engraçado que isso é o que eu mais recebo no consultório. É verdade. Quando se trata de alimentação, assim, né? As mamães que são novas, né? Às vezes é até mãe de primeira viagem, ou primeiro filho, né? Então tem muito isso, né? Então elas chegam, elas sabem que tem que dar só o leite materno, mas aí chegam com várias questões, assim. Na verdade, eu recebo muito assim, um questionamento. Olha, doutora, o meu filho, eu tô dando leite materno para ele, mas acho que não tá sustentando. Você deve ouvir muito isso. Leite fraco. É um Então, medo de estar passando fome, né? O medo da criança passar fome. Exatamente. O meu leite fraco, doutora, não tá sustentando, ele não dorme direito, ele chora o tempo todo, né? E aí vai para o pediatra passa, já tem aquela regra, né, básica de, acho que é de 5 meses em diante, se eu não me engano, né? Ele começa a entrar com a frutinha e depois começa a entrar com os alimentos sólidos, enfim. Então, é uma questão, assim, que vem muito, assim, é o que eu mais recebo, assim, nas questões alimentares no consultório. E as mães realmente, assim, ficam muito divididas,
né? Então, geralmente quando chega para mim, eu vejo que elas estão assim muito angustiadas, ficam perdidas porque não sabem o que dá para o bebê, né? Então, o que que eu dou? Porque o pediatra está falando isso, mas eu percebo que o meu bebê chora, o que que eu posso dar para ele, né? Então, chega com aquele monte de questão, querendo saber. Bom, eu sempre peço para as pessoas que me procuram, os pais que me procuram, para que quando vá ao pediatra, que eles possam contar toda a história para esse pediatra. Porque o que eu percebo também é que muitas vezes eles vão ao pediatra, quando chegam lá no pediatra, eles não contam do jeito que conta pra gente. Sim. Eu não sei como que é para você. Eles vão contando, né, para cada profissional uma parte, Sei. né? E aí você não consegue tratar, né, a situação como um todo. Porque, por exemplo, leite fraco, que nossa, acho que é uma das É os que mais... campeãs de queixa, né? Porque realmente eu vejo muitas, né, as avós que ficam, nossa, mas você tem que complementar, Esse imagina. menino tá tão magrinho, Essa tá criança tão pequenininho. Tá desenvolvendo. Existe ainda, né, essa Existe. crença de que criança saudável, né, bebê é uma criança, né, mais fofinha, com mais dobrinhas. E isso não é uma regra, né? E leite materno é livre demanda. Até os 2 anos de idade ou mais, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde. Então tem gente que imagina, com 1 ano não tirou esse bebê ainda do peito? O que que é isso? É Esse menino muita precisa comer. Então, assim, tem muita crença, né? Que a gente tem que ir trabalhando aos pouquinhos, porque realmente elas ficam a extremamente orientação angustiadas. fica. A orientação que eu sempre dou é essa, né? O que você falou pro pediatra do seu filho? Você contou da maneira como você está me contando? Porque assim, a maneira como você conta para ele é o que vai aparentar para ele, é o que ele vai colocar para você e pro bebê, né? Então assim, agora você está me dizendo que ele, por exemplo, ele está acordando. Será que é o fato do bebê, da questão do leite materno? Será que é o leite que não está sustentando? Porque não existe isso. Todo leite materno sustenta o bebê, né? Então, assim, a gente tem que estar vendo se existem outros fatores que estão mexendo, por exemplo, com a questão do bebê chorar à noite, dele não dormir, né? De repente, ele tomar, por exemplo, né? Mamar e depois antes de 3 horas ele tá chorando. Algum motivo tem. Sim. E como bebê, eu falo, bebê, ele não fala, então você tem que descobrir o que ele está sentindo. Né? Olha a fralda, tem outras questões aí, né? Não é só a questão do leite materno, mas a mãe geralmente É a liga. importância de sempre ter um acompanhamento também, né? Exatamente. Mas e quando já está maiorzinho, já está comendo, a gente vê muitos exemplos de crianças que não conseguem sentar na mesa para se alimentar. O pai precisa ir atrás, dando uma comidinha, ou às vezes está brincando, olhando no celular, nos aplicativos. Como esse comportamento pode influenciar na relação com a comida? É melhor não? Minha filha vai sentar na mesa e pronto? Ou tudo bem se ele estiver brincando, eu vou dando comida, eu vou entrando no ritmo dele? Olha, é uma coisa Essa complicada. cara, Não, nada disso. Tudo depende, né? Eu falo sempre depende. É muito difícil, assim. Eu, por exemplo, no consultório, assim, eu recebo também muitas queixas relacionadas a isso. Porque o correto seria a família sentar, né? Todo mundo comer ideal. junto. Às vezes Esse é o o único ideal. momento do dia também de estar De estar todos reunidos. juntos, exatamente. Geralmente à noite, porque de dia tem a questão, muitos ficam em creche, ficam em escolas particulares, no integral, então não tem, os pais trabalham, comem fora. Geralmente isso é o momento que você falou, o momento familiar, né? De se alimentar, de ter um papo gostoso, de perguntar como é que foi seu dia, como é que foi na escolinha, o que você aprendeu de novo, e fazer com que a criança, ela possa, aquele momento para ela, possa ser um momento prazeroso. O que acontece com essa questão de celular, de tablet, é que muitas vezes começa na própria mesa. Que eu Sim, vejo, sim. eu escuto muito essas histórias. Então, na própria mesa, começa a ver o celular, daqui a pouco tá olhando ali, já tá jogando, para de se É a questão do alimentar. exemplo, né? Exatamente, Os pais são porque- sempre os exemplos e eles vão O que eu acho Exatamente. engraçado é os pais colocarem assim, né, às vezes é um neném, sei lá, de 8, 9 meses, mas ele só come se colocar o celular. Então, tipo assim, Como mas por assim? algum Mas motivo, alguém né? com o celular. Ele Ninguém- não ele nasceu não vai lá dizendo para pegar. comer, eu exijo o telefone Exato, celular, né? Exatamente. Eu acho que isso é pra tudo. Porque eu acho que essa questão não é nem só com a criança, né? Tá hoje geral. também, né? Das pessoas não prestarem atenção no que elas estão comendo. E isso tá desencadeando vários outros problemas. De realmente estar ali, realmente pensando
e fixo ali, não com a mente em nenhum outro lugar. Então, tá desligado do mundo é difícil. Mas E dá é valor uma, às é uma pessoas à tarefa. nossa volta também, né? Seja os pais, seja entre amigos, seja com quem for, dá valor a essas Eu vou parar um pessoas. pouquinho a nossa conversa, que a gente tem que chamar um intervalo, mas já já a gente volta, não sai daí não. Até mais. Já estamos de volta com o Miscelânea e o tema de hoje aqui é alimentação infantil. Nós recebemos aqui a psicóloga Érica e a nutricionista Letícia. Bom, vamos voltar aqui para a nossa conversa. Eu quero saber o seguinte, a comida, ela pode ser usada como prêmio ou castigo com as crianças? Quem quer responder essa primeiro? Não acho que é o ideal, porque daí você acaba, a criança acaba relacionando isso, né? Por exemplo, eu vou ganhar, se eu comer isso, eu ganho aquilo. Então, ela acaba vinculando um prêmio sempre, eu tenho que comer isso, mas aí eu vou ganhar aquilo. Então, eu acho que deve ter, tem que ser um processo natural, na verdade, da criança. Que a gente tem que promover algo natural, não oferecendo alguma coisa para que ela possa comer, porque senão ela vai começar a chantagear você. Olha, mamãe, eu vou comer, mas você vai me dar aquilo. Você acaba ensinando o próprio filho para que ele possa fazer isso com você futuramente. Vocês acham que esse tipo de coisa atrapalha a relação da criança com a comida? Tipo, qual é o papel de fato da comida? Sim, eu já recebi até crianças traumatizadas com um verde, sabe? Muitas crianças, nossa, não gostam de verde, brócolis, sei lá. A mãe quer forçar, né? Você vai comer e faz umas papinhas que o aspecto, né, não tá muito bom. E quer o sabor também não, mas quer porque quer que a criança coma. Ela fica desesperada porque vai, né? Vários profissionais falam, não, você tem que introduzir esses alimentos, tem que ter tantos legumes, e ele tem que comer feijão, e tem que comer vários tipos de carne. E aí a mãe acaba se perdendo porque ela não consegue preparar aquilo de uma forma, né, interessante, e aquilo vira um trauma na cabeça da criança. Dele não aceitar mesmo. Tem crianças que já ouviram alguém falar, nossa, eu não como chuchu de jeito nenhum, porque minha avó, né, colocava chuchu para eu comer sempre e eu não gostava e ficava aquilo. É muito ruim. O ideal, mesmo pequenininho, é que a gente faça com que eles entendam que o comer bem, variado, vai fazer eles crescerem, né? E acaba sendo uma inversão de valor, porque a partir do momento que o chocolate é o prêmio, então o chocolate está valendo mais do que aquilo que eu tenho comido agora. Que você reforça o comportamento para que ele possa estar cada vez mais fazendo aquilo. E tem uma dúvida que eu acho que é muito pertinente, que é a questão se a criança, o bebê principalmente, se ele sente vontade. Porque eu já vi muitas mães falando, nossa, mas tadinho, ele tá olhando o refrigerante, tadinho, ele tá olhando o chocolate, por que não dá um pedacinho? Sente vontade? Não. Não. Principalmente bebê, né? É muito comum isso, né? Agora eu tô até recebendo na escola mães que falam, por favor, não dê açúcar pro meu filho, porque isso é até uma novidade, porque a maioria, né, infelizmente, acaba dando justamente por esse motivo, que o irmãozinho tá comendo, aí dá refrigerante para um bebê, sei lá, de 6 meses. Tem que mudar a percepção. Achando que ele vai desconfiar, né? Acho que quem não ouviu esse termo vai desconfiar e vai ficar doente. Porque o adulto... Não tem... o adulto numa boa alimentação, ele é dito como disciplinado, né? Olha como ele segue bem. Quando é a criança, é dito com dó. Coitado, como quietinho. É igual a introdução do açúcar mesmo, né? No mundo ideal, o ideal é que a gente não ofereça açúcar, principalmente refinado, para os bebês. Que o leite materno, não sei se alguém já teve curiosidade de tomar, adulto. É docinho. Né? Ele não tem tanto gosto. 2 filhos e 0 coragem. Ele não tem gosto, assim, não é doce comparado, né? Se você adoçar um leite de vaca com açúcar. Então não há essa necessidade. Mas explicar isso para as mães, algumas, né, causa estranheza, mas é isso, o certo é não adoçar nenhuma fórmula. E introduzindo, tem várias formas a gente colocar o doce para a criança. A gente pode fazer um suco concentrado, usar uma geleia de frutas para adoçar um iogurte e deixando esse açúcar refinado para bem depois. Vai ser um adulto que não vai sofrer tanto, porque o que mais acontece é as pessoas ficam compulsivas pelo doce
porque já estão viciadas. Se você dá uma Coca-Cola... não pode falar. Desculpa. Que pode. Se você dá um refrigerante para uma criança, a primeira reação dela, ela vai fazer uma careta. Ela não está acostumada. Mas ela acostuma rapidinho, né? Tem uma vez então, que eu é assim pra tudo. Eu vi uma resposta muito interessante de uma mãe que falou assim, eu ajo como se fosse uma bebida alcoólica, não é porque meu filho pediu que eu vou dar. Eu falo o seguinte, meu filho, isso é uma coisa para adulto. Vai chegar no momento que você vai poder. Pronto, resolvido. Exatamente. Agora, assim, um dos grandes desafios, né, também falo aqui como mãe, é a questão assim, você fala assim, meu filho vai ter uma alimentação saudável. Tem que ter todo um planejamento, né? O industrializado acaba sendo mais fácil você pegar já uma bolacha, você já pegar uma coisa pronta. Então, assim, queria dicas para mim, para as pessoas que estão em casa. É possível, sabe, manter uma alimentação saudável mesmo nessa correria toda que a gente vive? Sim, com certeza. Como? Né? A palavra-chave, eu diria que é organização mesmo, né? Tem que ter o dia certo para ir ao supermercado, na feira. Tem frutas que a gente consegue congelar para deixar um suco concentrado. Se na escola for permitido levar e tiver uma geladeira, já facilita para levar esse suco natural, né, para a criança tomar. Evitar os industrializados ao máximo. Hoje a gente já até tem, né, industrializados com uma linha assim mais saudável. Mas, mesmo assim, né, eles, além da questão financeira, porque são muito mais caros, né, nunca vai ser comparado com o natural, né? É igual que eu falo, comida de micro-ondas, né? Se você puder aquecer a sua comida, né, na forma tradicional, é melhor. Como é que eu posso dizer? É como se você, com micro-ondas, você mata a frequência daquele alimento. Ele não é tão vivo, tá? Então, assim, sempre que a gente puder ter uma comida fresca, a comida de uma geladeira boa, ela dura 2, 3 dias sem nenhum problema, se estiver bem tampadinho. Então, a mãe, né, eu sei que ela tem tantos afazeres, ela pode preparar o jantar e esse jantar já serve até para ela já almoçar no dia seguinte. Assim, ela não vai comer besteira na rua, né? Frutas que são mais fáceis de transportar, como maçã, banana, frutas secas, né? Dá para fazer barrinha de cereal para as crianças levarem, não estraga. Bolo, dá para deixar também algumas coisas congeladas. Eu congelo até couve. A gente fala, nossa, nutricionista doida, quer que eu acorde 5 horas da manhã para fazer um suco verde? Mas tem jeito a gente deixar mais fácil, Programar né? um dia, né? Programar, tem que tudo. programar. Pelo menos uma tarde ou no sábado, para poder organizar, entendeu? Já cozinha alguns legumes para fazer uns purês, que criança gosta bastante, né, de purê. Dá pra gente congelar cubinhos de couve e aí põe no suco, porque eu gosto bastante de introduzir vegetais para colocar nos sucos das crianças, porque já há uma dificuldade, né, delas aceitarem. Aí eu vou inventando, falo que é suco do Hulk, suco do Ben 10, usando a criatividade. Suco da Barbie, que a gente faz com beterraba, laranja e morango. Então, assim, dá pra... Tem alternativas. Lógico, exige muita boa vontade, esforço, mudar hábito. Porque... dos pais, né? Com certeza, Exatamente. E, Érica, agora para você, tem que tomar um certo cuidado com a parte que ela começa a ficar adolescente, a criança começa a ficar na fase da adolescência, porque é quando o corpo de uma amiga começa a desenvolver diferente, ou o dela próprio começa a desenvolver mais e ela vai vendo que tem uma diferença ali. Há uma fase ali que vira uma chave, vamos dizer assim? Então, o que eu vejo muito, assim, no consultório, assim, dos pacientes que eu atendo, as adolescentes, principalmente as meninas, os meninos também, mas as meninas muito mais. Assim, tem aquela questão de olhar, às vezes, para a amiga, se achar um pouco mais gordinha, a amiga é mais magrinha, eu quero ficar mais magra. E aí começa a surgir aqueles casos, né, que a gente conhece, de anorexia, de bulimia, que a gente trata, que são gravíssimos, assim, e que eles começam a ser despertados, geralmente começam a despertar nessa fase de adolescência. Mas por quê?
Porque geralmente é onde o adolescente começa a andar em grupo, começa a prestar atenção nos amigos, né? Sempre tem, às vezes, aquela amiga que é mais patricinha, que gosta de ser mais magrinha, que às vezes é mais magrinha do que as outras, né? Estão nessa fase de desenvolvimento, saem muitas vezes em grupo, não tem esse hábito, essa educação alimentar que vem já desde essa fase infantil, que depende muito, acho que, dos pais também, de estar ajudando a criança a ter essa adaptação correta de alimentação. Esse é no momento que entra uma vaidade também? Sim, se eu cuidar. vejo muito isso. E nos meninos também, tá? Eu tô colocando as meninas porque é mais, mas os meninos também. Sim. Sabe, é questão assim de tudo, isso eu já estou falando de tudo, assim, não só da questão alimentar, mas de outras coisas também. Mas uma das coisas que eu vejo que mais pega é a questão do corpo, a mudança do corpo, o medo de engordar, né? O medo, aí aí vem as queixas, né? Os pais às vezes falam, olha, tá comendo muito pouco, ou então tá comendo demais, porque aí é a ansiedade, né? Sempre tem a questão da ansiedade, aí descarrega na alimentação, começa a comer muito por conta da ansiedade, né? Às vezes, geralmente, eu falo assim, eles andam em grupos, né? De vez em quando você encontra um adolescente que está mais sozinho, que está mais isolado, mas geralmente andam em grupos. E quando tem esses grupos, acaba despertando isso. Mas E aí também eu agora acho a gente que... tem uma geração aí que vem quebrando um pouco isso, né? De que o bonito é ser magra, o bonito é ter o cabelo liso. Sim. Então, assim, pelo menos a gente tem uma esperança aí de uma geração que tem uma relação melhor com tudo isso, né? Com gente, eu quero certeza. agradecer a presença de vocês. Imagina, Já obrigada. acabou. Por nada, informações. imagina. Muito obrigada, gente. Não se esqueça de seguir a TV Univap nas redes sociais. Segue lá no nosso YouTube, que tem sempre um novo conteúdo. É isso mesmo, e a gente se encontra aqui na TV Univap. Até o próximo programa. Tchau, tchau.